Eu achava que nada doía mais do que ser ignorada pela própria família, até o dia em que fui humilhada na frente de 55 convidados no aniversário da minha irmã. Eu só tinha ido parabenizá-la, mas ela, segurando um microfone, decidiu me destruir publicamente. Naquele instante, eles esperavam que eu abaixasse a cabeça, pedisse desculpas e aceitasse meu papel de filha indesejada. Mas o que ninguém imaginava é que eu estava preparada para aquele momento, e que eu carregava um segredo capaz de acabar com a reputação da minha família inteira. Quando eu sorri depois da humilhação, eles acharam que eu tinha enlouquecido. Mas eu só estava prestes a revelar tudo o que descobri, e nada seria como antes. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que na minha família havia lugares definidamente marcados, e o meu nunca foi o de filha amada. Cresci assistindo meus pais, Cláudio e Regina, exaltarem cada passo da minha irmã mais nova, Larissa, como se ela fosse a personificação da perfeição. Enquanto isso, eu, Isabela, era tratada como um estorvo, como alguém que deu errado. Quando eu me formei em administração com bolsa integral, ninguém apareceu na cerimônia. Quando Larissa ganhou uma simples medalha em um campeonato de dança da escola, houve festa, convidados, presentes caros e postagem nas redes sociais com hashtag sobre orgulho de pais. Ali eu entendi, não importava o que eu fizesse, eu nunca seria suficiente. Desde cedo aprendi a sobreviver na minha própria companhia. Trabalhei desde os 16 anos, juntei meu dinheiro, custeei meus estudos e aluguei meu apartamento pequeno, mas mesmo sabendo que minha presença nunca foi desejada, eu continuava tentando construir alguma ponte. Talvez por carência, talvez por esperança, talvez por burrice, até hoje não decidi. Só que naquele dia, quando Larissa completou 25 anos, o último traço de esperança em mim morreu. A festa foi realizada no salão de um condomínio de luxo em Campinas, decoração exagerada, DJ, buffet, fotógrafo profissional e mais de 55 convidados, todos amigos do meio social dos meus pais e da minha irmã. Eu não fui convidada diretamente. Recebi o endereço por mensagem seca da minha mãe: a festa é sábado. Traga um presente. Nenhum, por favor. Ainda assim, eu fui. Cheguei arrumada, com uma blusa que paguei em 8 parcelas, e um presente que não cabia no meu bolso, mas cabia no meu coração, um colar delicado, inspirado em um desenho de infância que Larissa fez e que eu havia guardado por décadas. Eu só queria mostrar que ainda tentava. Que ainda estava ali. Quando chegou o momento do parabéns, os flashes começaram, e todos se aproximaram para fotos. Eu esperei pacientemente que todos fossem até ela. Por último, caminhei até minha irmã, segurando o colar na mão. Parabéns, Larissa. Eu desejo que você seja muito feliz. Ela olhou para mim como se eu fosse um inseto rastejando no vestido dela. E antes que eu pudesse entregar o colar, ela disse, com o microfone na mão e a voz amplificada para todos ouvirem: você é insuportável. Nem sei o que faz aqui, sua pobre sonsa. A risada de alguns convidados ecoou como uma lâmina atravessando meu peito. Por alguns segundos, tudo ficou silencioso dentro da minha cabeça. Era sempre assim comigo, mas nunca em público. Nunca diante de dezenas de pessoas. Quando a humilhação pousou totalmente sobre mim, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Sem tremer, sem chorar, sem hesitar, levantei a taça de espumante e arremessei o líquido na cara dela, borrando a maquiagem impecável de princesa que todos idolatravam. O salão congelou. Alguns convidados levaram a mão à boca. O DJ desligou o som. Foi como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Meu pai veio para cima de mim feito um touro, o rosto vermelho. Peça desculpa agora para sua irmã ou saia daqui e não volte mais. Foi nesse instante que eu percebi, minha família nunca me deu nada, mas, sem querer, me deu a oportunidade perfeita. Eu respirei fundo. E sorri. Porque ninguém ali fazia ideia do tipo de verdade que eu estava prestes a revelar. Ninguém imaginava que eu havia passado os últimos meses descobrindo tudo, cada desvio, cada fraude, cada segredo sujo que meus pais esconderam por anos atrás da fachada de família perfeita.
E, pior do que o dinheiro sujo, havia algo ainda mais explosivo, algo que envolvia Larissa, o namorado dela e a mãe do namorado. Naquele momento, diante dos 55 convidados que testemunharam minha humilhação, eu percebi que eles se esqueceram de um detalhe essencial. Pessoas quietas podem falar, mas quando falam, é para acabar com tudo. E eu estava pronta para isso. Quando meu pai gritou que eu devia pedir desculpas ou ir embora para sempre, eu percebi que aquela frase não era uma ameaça. Era uma libertação. Eu respirei fundo, olhei para Larissa com o rosto ainda molhado de espumante e maquiagem borrada, e devolvi o microfone para mim com um simples gesto. O segurança do buffet hesitou, achando que eu ia começar uma briga, mas não era isso. O que iria acontecer ali seria muito mais silencioso, e muito mais letal. Você tem certeza de que quer que eu peça desculpas, pai? Perguntei em voz calma, tão calma que silenciou até os cochichos. Porque, se eu pedir, talvez eu tenha que contar o motivo real da minha irmã não querer que eu esteja aqui. Larissa arregalou os olhos de pânico. Foi a primeira vez, em toda a minha vida, que eu vi medo naquele rosto mimado. Isabela, chega. Minha mãe avançou, tentando tomar o microfone, mas eu dei 2 passos para trás. Você já fez escândalo o suficiente. Escândalo? Ri baixo. Regina, o escândalo ainda nem começou. Os convidados estavam hipnotizados. Alguns filmavam. Outros fingiam não, mas seguravam o celular apontado para mim. E eu deixei. Eu queria que tudo fosse registrado. Pai, você acha que me expulsar hoje resolve alguma coisa? Virei-me para ele. Resolve os depósitos suspeitos que você fez para contas em nome de laranjas? Resolve a auditoria que está prestes a estourar? Resolve a investigação sigilosa da Receita Federal? Meu pai ficou cinza. Ele tentou manter a postura, como sempre fez, a postura de empresário respeitado da cidade, mas sua respiração entregou o pânico. Você está delirando, ele tentou argumentar. Estou? Então por que, na semana passada, você abriu uma conta no Paraguai em nome da empresa de fachada da mãe da Giovana? O salão inteiro se virou para Larissa. Porque Giovana era a mãe do namorado da Larissa. A mulher que estava ali também, arrumada, poderosa, e que naquele exato momento empalideceu. Isabela, para. Agora. Larissa rosnou, a voz trêmula. Você está destruindo a festa do meu aniversário. Não, querida. Você destruiu sua própria vida quando decidiu encobrir o adultério do papai. Houve gritos. Literalmente. A mãe do namorado de Larissa deixou cair a taça no chão. O namorado, Lucas, olhava para a mãe e para Larissa tentando entender. E então eu concluí, sim, Lucas. A sua mãe teve um caso com o meu pai. Depois olhei para Larissa. E ela sabia de tudo. Aliás, é por isso que ela ficou com você, não por amor, mas para abafar a história e manter o escândalo dentro da família. Foi como se alguém tivesse explodido uma bomba silenciosa no ambiente. Minha mãe avançou para me bater, mas o próprio namorado da Larissa a segurou, e ele tremia. A mãe dele chorava, negando, mas a expressão de culpa falava mais que qualquer palavra. Não acabou, eu disse, olhando para meu pai. Porque enquanto Larissa fingia relacionamento por conveniência e você traía sua esposa com a mãe do namorado dela, vocês movimentavam dinheiro sujo juntos. Lavagem, fraude, superfaturamento, tudo documentado. Meu pai tentou me calar, isso não vai a lugar nenhum. Você não tem prova. Eu sorri com calma. Tenho, sim. E hoje não foi coincidência eu ter vindo aqui, mesmo sabendo que vocês me odeiam. Em 30 minutos um dossiê completo será enviado para os órgãos competentes, para a imprensa e para todos os clientes das empresas da família. O caos virou concreto. Meu pai agarrou meus braços, me sacudindo, mas os convidados gritaram, e alguns correram para separar. Larissa caiu de joelhos no chão, gritando que eu tinha arruinado tudo, como se eu fosse a criminosa da história. Minha mãe, em choque absoluto, repetia: isso não pode estar acontecendo, como se fosse uma oração inútil.
Eu ajeitei o cabelo, peguei minha bolsa e o colar que nunca entreguei. Vocês sempre me trataram como ninguém. Hoje, finalmente, estou retribuindo. E antes de sair, deixei a última frase: não se preocupem em me expulsar. Quem vai expulsar vocês da própria vida agora é a verdade. Saí do salão com todos olhando. E enquanto eu caminhava até o estacionamento, ouvi os gritos, o choro, a confusão, o pedido desesperado do DJ para as pessoas pararem de filmar. Mas era tarde demais. A guerra tinha começado, e eu estava pronta para vencer. Naquela noite, quando deixei o salão, pensei que o caos ficaria para trás. Ledo engano. O caos, na verdade, me seguiu. Meu celular começou a vibrar ainda no estacionamento, ligações da minha mãe, do meu pai, de números desconhecidos. Eu desliguei. Eles nunca atenderam minhas necessidades emocionais, e agora queriam urgência porque a bomba estourou? Não. O sofrimento deles não era problema meu. Cheguei em casa por volta de meia-noite. Sentei no sofá, ainda com a roupa da festa, sem acender nenhuma luz. O silêncio era tão denso que parecia uma manta pesada sobre meus ombros. Pela primeira vez na vida, eu não era a filha rejeitada. Eu era a filha que tinha poder. Poder sobre a verdade. Poder sobre a minha história. E ninguém poderia arrancar isso de mim. Às 0h21, o temporizador automático programado por mim entrou em ação. O dossiê, planilhas, extratos, áudios e prints de conversas comprometedoras foi enviado para todos os contatos da lista, incluindo jornalistas, clientes das empresas, investidores e membros do conselho. Eu recebia as notificações de entrega e visualização uma por uma. Sem arrependimento. Sem medo. Às 0h46, tocaram violentamente o interfone do meu prédio. Eu olhei pela câmera, meu pai, transtornado, acompanhado da minha mãe, que chorava como se tivesse perdido alguém. Ele gritava para o porteiro abrir. Ordenava. Exigia. Mandava. Como sempre fez a vida inteira. O porteiro não abriu. Regras eram regras. Nenhum morador podia autorizar a entrada após as 22 horas. Meu pai ligou para meu celular sem parar. Eu deixei tocando. Eles bateram a porta do condomínio por cerca de 10 minutos até desistirem. Naquele momento, eu senti algo que nunca pensei que sentiria: paz. Na manhã seguinte, a queda começou. A primeira notificação foi sobre uma matéria em um portal nacional: empresário de Campinas é investigado por fraude e lavagem de dinheiro. A segunda falava sobre contratos públicos superfaturados. A terceira sobre abre alas com recursos ilícitos para empresas da família. E cada uma das matérias continha provas, todas vindas daquele dossiê que eu passei meses preparando. Eles ainda tentaram alegar que eram documentos falsos, mas os dados eram sólidos demais. Nenhum advogado conseguiria apagar algo tão bem documentado. Às 10h34, recebi a mensagem mais inesperada: Lucas, o namorado da Larissa. Eu não sei como agradecer. Minha família estava vivendo uma mentira. Eu estou com nojo da minha mãe, e da Larissa também. Eu não respondi. Não queria participar do luto moral deles. Não era meu papel ajudar ninguém a se recuperar de um veneno que eles próprios nutriram. Ao meio-dia, as empresas da família suspenderam todos os contratos. Às 15 horas, o Conselho Administrativo anunciou o afastamento provisório do meu pai enquanto as investigações continuavam. À noite, a Polícia Federal bateu na casa deles com mandado de busca e apreensão. Todos os vizinhos viram. Cada câmera registrou. Não havia mais festa, brilho ou glamour. A fachada estava desmoronando em tempo real. Mas o que me tirou o fôlego não foi isso. Foi o vídeo que viralizou. Algum convidado gravou o momento exato em que meu pai gritou para que eu pedisse desculpa e eu respondi com um sorriso que anunciava o fim da família perfeita. O vídeo alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Os comentários eram uma mistura de choque e apoio: essa irmã merece o mundo. Finalmente alguém desmascara a família tóxica. A mimada colheu o que plantou.
Eu não precisava da validação de desconhecidos, mas foi impossível não sentir certa justiça poética. Às 19 horas, meu pai tentou marcar uma reunião urgente comigo, para conversar como adultos. Minha mãe enviou áudios longos chorando, pedindo que eu pensasse na família. Larissa não mandou nada, mas postou um story dizendo que eu arruinei a vida dela por inveja. As curtidas sumiam enquanto eu assistia em silêncio. Não respondi ninguém. Não senti culpa. Não senti remorso. Não senti saudade. Senti liberdade. Quando a noite finalmente chegou, eu saí para comer um hambúrguer sozinha, com meu cabelo preso do jeito mais despretensioso possível, sem maquiagem, sem saltos, sem roteiro social. Pedi meu lanche preferido e comi devagar, como se saboreasse cada parte da nova vida que eu tinha acabado de conquistar. Mas eu sabia de uma coisa: queda profissional e financeira é apenas o começo. Famílias como a minha não caem sem tentar arrastar alguém junto. E eu tinha plena consciência de que eles não aceitariam ser derrotados por mim com facilidade. Quando cheguei em casa, havia um envelope na porta, sem remetente. Dentro tinha apenas uma frase escrita à mão: "Você acha que já ganhou, mas ainda nem começou." Eu encarei aquilo sem piscar. Então era assim. Eles queriam guerra? Guerra seria. O bilhete deixado na minha porta naquela noite não me tirou o sono, pelo contrário, me manteve desperta em um estado de alerta silencioso. Pela primeira vez na vida, eu não estava com medo da minha família. Eu estava observando. E quando você observa quem sempre acreditou que tinha o controle, você entende cada movimento antes que ele aconteça. Na manhã seguinte, a retaliação começou. Primeiro, meu chefe foi chamado para uma reunião inesperada com um cliente novo. Uma hora depois, ele me chamou à sala dele com um olhar desconfortável. Disse que havia recebido informações preocupantes sobre mim, envolvendo supostas fraudes e desvio de dinheiro. Eu sorri. Era patético. Usaram exatamente a arma que os derrubou para tentar me destruir. Meu chefe, porém, não era estúpido. Eu sempre tive uma conduta impecável. Não fui demitida, mas entendi o recado: não era mais seguro ligar minha carreira àquele lugar. Aquela empresa era pequena demais para caber à sombra de um escândalo familiar tão grande. À tarde, minha mãe apareceu no meu prédio. Não no interfone, mas no estacionamento, porque, claro, ela arranjou um jeito de entrar. Estava pálida, com olheiras profundas e um coque mal feito que contradizia seu eterno padrão de perfeição. Quando me viu, correu até mim com uma expressão que misturava pânico e súplica. "Isabela, pare com isso. Você não tem ideia do que está fazendo." "Tenho, sim", respondi sem emoção. Ela agarrou meus braços com força, os dedos tremendo. "Seu pai está sendo massacrado. A PF levou computadores, documentos, celulares. A imprensa está invadindo nossa rua. Você quer ver sua família destruída? É isso?" Eu a olhei fixamente. "Vocês fizeram isso." Eu apenas tirei a lona de cima. Minha mãe chorou com um desespero teatral que já não me atingia mais. E então ela deu o golpe final, ou achou que daria: "Você sabe que não passa de uma invejosa. Sempre quis ser a Larissa. Com todos os seus diplomas e empregos, ainda assim não conseguiu ser nada." Eu respirei fundo. A vida inteira eu ouvi algo parecido. Mas ali, com tudo desmoronando para ela, soou diferente, soou desesperado. "Regina", eu disse, retirando as mãos dela das minhas, "a diferença entre você e eu é simples. Você criou uma princesa mimada que nunca teve coragem de ser nada além de filha favorita. E eu me tornei quem sou apesar de vocês." Ela ficou estática. Aquela frase acertou onde doía. Eu segui caminhando para o elevador e apertei o botão. Mas antes da porta fechar, minha mãe falou algo que me fez congelar por um segundo: "Seu pai não vai perder tudo por sua causa. Ele vai lutar. E quando ele luta, ele ganha. Você não conhece o Cláudio." Ah, eu conhecia. O problema é que ele passava a vida acreditando que ninguém jamais ousaria enfrentá-lo. Nos dias seguintes, a escalada de retaliação virou rotina,
Fake news nas redes sociais dizendo que eu inventei tudo por problemas mentais. Perfis falsos tentando me difamar. Rumores de que eu era ciumenta, fracassada, desequilibrada. Mas nada disso neutralizou os fatos. As investigações continuavam. O patrimônio deles estava sendo rastreado. A queda financeira era inevitável. Foi então que Larissa me mandou mensagem pela primeira vez desde a festa: "Você destruiu minha vida. Lucas terminou comigo. Todos os meus amigos se afastaram. Quero te ver." Agora. Eu ri. Não havia uma gota de arrependimento, só desespero. Ignorei. À noite, alguém bateu na minha porta. Não com violência, com persistência. Quando olhei pelo visor, quase não reconheci minha irmã. Cabelo preso de qualquer jeito, maquiagem borrada, vestido amarrotado. Uma boneca quebrada. Abri a porta. Não por compaixão, mas porque eu queria olhar nos olhos dela. "O que você quer, Larissa?" Ela entrou sem convite, como sempre. "Você me odeia tanto assim?" Perguntou, com voz trêmula. "O que eu fiz para merecer isso?" A pergunta me atingiu como um soco, porque revelou tudo. Larissa realmente acreditava que eu era o problema. Ela não tinha consciência, nem vergonha, da vida que havia levado. "Você quer mesmo que eu responda?" Perguntei. Ela concordou, os olhos cheios d'água. "Você me humilhou desde criança. Você fez da minha dor um palco. Você se beneficiou do meu silêncio. Você sabia do caso do papai e da mãe do Lucas e mesmo assim continuou com ele para manter a imagem de princesa." Ela começou a chorar como uma criança repreendida. "Eu só fiz tudo o que queriam de mim", ela gritou. "Papai dizia que eu era o orgulho da família. Que eu tinha que ser perfeita. Eu tive que proteger a imagem dele. Você não entende o peso disso." "Entendo, sim", respondi, fria. "Mas eu nunca pedi para você carregar nada. Você escolheu. Você quis." Ela me olhou como se esperasse redenção. Como se, em algum lugar, eu pudesse abraçar tudo e fingir que nada aconteceu. Mas essa página tinha sido arrancada da minha vida. "Larissa, eu não sou o abrigo de vocês. Não sou a rede de segurança. Não sou o curativo da família. Você me tratou como lixo a vida inteira porque era conveniente. Agora está pagando por isso." Ela caiu de joelhos, como no salão, implorando: "Então me ajuda. Só me diz o que fazer para voltar ao normal. Eu faço qualquer coisa." Eu me abaixei devagar até ficar na altura dela. "Não existe mais normal. E é por isso que você está com medo. Pela primeira vez, você vai ter que viver a própria vida, não a vida que papai te entregou de bandeja." Ela soluçou, completamente derrotada. "Você está feliz agora?" "Ainda não", respondi com honestidade. "Mas estou no caminho." Ela saiu do meu apartamento tropeçando em lágrimas. Eu sabia que aquela era a primeira rachadura profunda, mas estava longe de ser a última. O próximo movimento dele seria maior. Eu só não esperava que fosse envolver a polícia. Eu devia ter previsto que, quando a humilhação social e financeira deixasse de funcionar, eles buscariam a única arma que ainda acreditavam controlar: o sistema. 3 dias depois da visita desesperada da Larissa, a campainha tocou às 6 da manhã. Quando olhei pelo olho mágico, meu estômago revirou, 2 policiais do lado de fora do meu apartamento. "Bom dia. A senhora Isabela?" Perguntei ao abrir com cautela. "Sim. Estamos aqui para cumprir uma intimação. Há uma denúncia formal registrada contra você envolvendo extorsão, difamação, ameaça e tentativa de destruição de patrimônio familiar." Eles disseram aquilo como se estivessem lendo um script. E era exatamente isso, um script elaborado pelos meus pais. Eu tomei o documento das mãos deles e li. Não precisei chegar à segunda página para entender a estratégia: me pintar como uma filha desequilibrada, invejosa, criminosa, a responsável pela tragédia da família. Eles invertiam os papéis, os fraudadores viravam vítimas, eu virava agressora.
Ah, era exatamente assim que eles operavam a vida inteira. Quando perdiam o controle, criavam uma versão conveniente da realidade. Senhora, você precisa comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, completou o policial com gentileza verdadeira, não hostilidade. Ele estava acostumado a ver histórias mal contadas. Claro, respondi, firme. Não tenho absolutamente nada a esconder. Passei a manhã respondendo perguntas. Embora a delegada fosse profissional ao extremo, percebi que ela não comprava totalmente a narrativa dos meus pais. Havia algo nos olhos dela que dizia: tem coisa errada aqui. Ainda assim, o registro estava feito e o processo seguiria. Quando voltei para casa, havia 6 mensagens de voz da minha mãe, praticamente berrando: você vai destruir a nossa família, Isabela. Você está doente. Vá se tratar. Ignorei. À noite, meu pai finalmente conseguiu fazer o que sempre fez durante a minha vida: usar sua influência para tentar ditar o rumo das coisas. Ele entrou com uma ação judicial pedindo medida protetiva contra mim, alegando que eu era uma ameaça, a filha perigosa, desequilibrada, invejosa, incapaz de aceitar a felicidade da irmã. O pior não era o absurdo em si, era o fato de que esse tipo de ataque costuma funcionar. Pessoas poderosas que constroem reputações falsas são especialistas em se passar por vítimas. Por um instante, apenas senti um nó no peito. Não de culpa. De saudade da imagem que eu, durante anos, quis acreditar que existia, a de família. Aquela família nunca existiu. Era só publicidade emocional. Eu respirei. Eu não estava mais sozinha, e eles não sabiam disso. Quando o ataque da medida protetiva chegou, eu acionei o advogado que havia me ajudado na preparação do dossiê criminal. Ele era discreto, brilhante e frio como pedra, o oposto da minha família. Depois de ler os documentos, ele apenas disse: eles estão desesperados. Quando o inimigo faz barulho, é porque está sangrando. Na semana seguinte, o tabuleiro virou completamente. A Polícia Federal, a mesma que invadira a casa deles pela manhã, voltou, dessa vez com mandados de prisão temporária para meu pai e para um contador cúmplice. Minha mãe, que sempre viveu rodeada de renda francesa e joias, apareceu algemada em imagens que viralizaram, não porque estivesse envolvida diretamente nos crimes financeiros, mas porque ajudou a mascarar movimentações patrimoniais. Larissa assistiu a tudo. Ela estava ao fundo das filmagens, completamente transtornada, tentando impedir que os policiais entrassem, e falhando miseravelmente. Aquilo não me deu prazer. Me deu clareza. O império tinha ruído. E agora que os holofotes deixavam de apontar para eles, o foco se voltaria, inevitavelmente, para mim. E eu tinha uma decisão a tomar: continuar revidando até reduzir cada um deles à ruína total, ou deixá-los cair sozinhos, assistindo de longe, sem tocar em mais nada. Eu passei os 2 dias seguintes refletindo sobre isso, em silêncio absoluto. Não chorei. Não comemorei. Eu só ouvi o som do meu próprio coração, e pela primeira vez, ele não tremia. Foi então que, numa madrugada silenciosa, uma pessoa tocou minha campainha. Não era minha mãe. Não era minha irmã. Não era meu pai com advogado. Quando olhei pelo visor, fiquei imóvel. Era o namorado da Larissa, Lucas. Ele segurava um envelope nas mãos. Isabela, por favor. Eu sei que está tarde, mas eu preciso falar com você. É importante. Eu hesitei antes de abrir, mas abri. Ele não entrou, permaneceu à porta, os olhos vermelhos de exaustão e mágoa. Eu encontrei isso na casa da minha mãe depois da prisão do seu pai. Está tudo aqui, mais do que você imagina. Documentos, planilhas, conversas, fotos, nomes de pessoas que ajudaram sua família. Ele engoliu seco. Acho que você precisa saber até onde isso vai. Aquele envelope tinha peso. Não de papel, de destino. Por que você está me dando isso? Perguntei. Porque você foi a única pessoa que teve coragem de levantar a máscara de todo mundo. E porque, ele respirou fundo, o que eu descobri sobre a minha mãe vai destruir a minha vida. Mas eu prefiro a verdade do que viver engolindo mentira. Ele colocou o envelope nas minhas mãos.
E antes de ir embora, disse algo que ficou tatuado na minha mente: a justiça às vezes demora, mas quando chega, ela vem faminta. Quando fechei a porta, encostei as costas nela e permaneci ali, parada, olhando para o envelope. Eu sabia que ali dentro havia duas possibilidades: destruir de vez o resto da minha família ou deixá-los cair pelo próprio peso. Mas eu também já sabia qual escolha faria. Porque naquela altura eu já tinha aprendido uma verdade primordial: vingança e justiça nem sempre são a mesma coisa. Mas às vezes caminham lado a lado. E eu estava prestes a decidir exatamente como. Fiquei parada diante do envelope durante longos minutos. Não por dúvida, mas pela consciência do peso da escolha. Ali dentro havia munição para pulverizar o que restava da reputação e do poder dos meus pais e de Larissa. Se eu enviasse aquele material para as autoridades e para a imprensa, não haveria retorno. Seria o golpe final. O tipo de golpe que não deixa sobreviventes emocionais. Sentei no chão da sala, o envelope ainda fechado ao meu lado. Pela primeira vez em muito tempo, deixei o silêncio falar mais do que os meus pensamentos. Eu estava exausta. Não exausta da guerra, exausta do que ela me lembrava, que eu passei a vida inteira tentando ser vista, e quando finalmente fui, foi como ameaça. Quando abri o envelope, as provas eram tão extensas e profundas que eu precisei respirar 2 vezes para processar. Ali estavam registros de desvio de dinheiro de instituições de caridade, nomes de juízes e empresários envolvidos em propinas, documentos indicando que Larissa tinha conhecimento dessas operações e ajudava a lavá-las por meio de contratos de eventos e publicidade, conversas íntimas entre meu pai e a mãe do Lucas marcando encontros enquanto ambos ainda estavam casados. Minha família não era apenas moralmente podre. Era criminosamente organizada. Naquela madrugada, fiquei acordada lendo até o sol nascer. No fim, não chorei, mas me senti como se tivesse enterrado um corpo, a última parte de mim que ainda acreditava que havia algo para salvar. Às 9 horas da manhã, recebi uma ligação inesperada. Era Larissa. Atendi. Você conseguiu o que queria. Mamãe está em depressão, papai pode ser preso, minha vida acabou. Feliz agora? Respirei. A voz dela não carregava arrependimento, só raiva por ter perdido privilégios. Larissa, você nunca teria empatia por mim. Mas talvez agora você aprenda a ter empatia por si mesma. Ela riu, com um riso de ódio. Você é doente. Você destruiu a família. Não, Larissa. Vocês destruíram a família. Eu só parei de varrer os cacos para baixo do tapete. Ela desligou-me xingando. Eu poderia ter respondido com ódio. Mas tudo dentro de mim estava, cansado demais para ódio. O envelope continuava na mesa. Eu sabia o que fazer, mas não por vingança. Por justiça. E por amor, não amor por eles, mas amor por mim mesma. Pela primeira vez na vida. Às 11 horas, entrei em uma agência da Polícia Federal com um envelope nas mãos. O agente que me atendeu me perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo. Eu disse que sim. Não precisei de discurso emocional. Bastou a verdade. Depois de prestar depoimento, saí com a sensação estranha de leveza. Meu corpo ainda estava pesado, mas a minha alma finalmente respirava. Os dias seguintes tornaram as consequências inevitáveis. Meu pai foi indiciado formalmente por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Minha mãe virou investigada por conivência e ocultação de patrimônio. Larissa foi intimada como cúmplice administrativa por ter assinado contratos sabidamente fraudulentos. O país assistiu à queda deles, mas eu não. Não cliquei em matérias, não assisti entrevistas, não li comentários. O colapso da minha família não era mais minha responsabilidade. Era do destino que eles mesmos construíram. Quando tudo acalmou, ou pelo menos estabilizou, eu tomei minha decisão final: sumir do radar deles para sempre. Mandei ao meu advogado uma única instrução: nunca repassar meu endereço, telefone ou e-mail a ninguém da minha família. Ele concordou. Depois fiz minha mala. Não para fugir, mas para recomeçar. Não troquei de país nem entrei em nenhum paraíso cinematográfico.
Apenas mudei de cidade, para um lugar onde ninguém sabia meu sobrenome e ninguém precisava saber. Aluguei um pequeno apartamento perto do mar. Comprei móveis usados. Pintei as paredes sozinha ouvindo música. Todas as noites saía para caminhar sem olhar para trás. Pela primeira vez, a palavra vida não parecia um fardo. Certo dia, enquanto tomava café na varanda, recebi um e-mail curto do Lucas, obrigada por ter mostrado quem eles eram. A verdade salva mais do que destrói. Eu li, sorri e deletei. Não porque doía, mas porque não me pertencia mais. Semanas depois, Larissa tentou me ligar. O nome dela apareceu na tela. Eu observei o celular vibrar até parar. Não bloqueei, simplesmente deixei passar. Porque bloquear ainda seria uma reação. E eu não tinha mais nenhuma reação para eles. Meu pai continua preso aguardando julgamento. Minha mãe está em casa, cuidando da própria ruína emocional. Larissa tenta reconstruir sua imagem nas redes sociais, mas o país inteiro se lembra do vídeo. Eu estou bem. Não porque vença uma guerra, mas porque parei de lutar por um lugar em uma mesa onde nunca fui bem-vinda. A última lembrança que guardo da minha família é a mesma do salão, quando todos olharam para mim esperando que eu pedisse desculpas. Hoje eu entendo por que sorri naquela hora. A menina rejeitada morreu naquele dia, e a mulher que nasceu no lugar nunca mais voltaria para aquela casa. Não houve reconciliação. Não houve perdão. Não houve retorno. E, pela primeira vez, isso não doeu. Se você ficou comigo até o final dessa história, eu quero saber a sua opinião sincera. Você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de enfrentar uma família que sempre te humilhou e expor toda a verdade na frente de todos? Ou teria permanecido em silêncio para evitar problemas? Me conta nos comentários, eu quero muito saber o que você faria no lugar dela. Aproveita também e comenta de qual cidade você está assistindo, porque eu sempre olho os comentários e deixo um coração em todos eles. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. E antes de sair do vídeo, não esquece de sentar o dedo no like, porque isso ajuda demais a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você gosta de histórias intensas, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Aqui todo dia tem história nova, e eu tenho certeza que você vai se envolver em cada uma delas. Então já deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que também vai mergulhar nessa história e corre lá para os comentários para conversar comigo. Estou te esperando.